Enquanto Amoses I foi o unificador do Egito, fundando a 18ª dinastia, quando tomou dos Ixos o Egito de volta, dando sequência às dinastias de faraós do Egito, Tutmés III, que foi considerado lá o Napoleão do Egito, foi o que expandiu mais o Egito num poderio militar gigante, com um arco composto, um arco diferente, um arco forte, diferente, que foi inovador na época, venceu tudão. E aí aumentou muito a arrecadação de impostos, né? E aí o filho dele, o mais importante para a arte no Egito, esqueceram, gastou dinheiro, construiu pra caramba um monte de templo, criou um grande patrimônio, né? Não dá para negar. Mas o filho dele, Akhenaton, também é famoso, mas é famoso da pior forma possível. Ele foi considerado o faraó mais controverso de todos, considerado chamado de faraó louco. Ele simplesmente negou o politeísmo do Egito, disse que Amon não era nada, que na verdade só existia um Deus, o Deus Atum. E ninguém podia falar diferente, porque o faraó era o sumo sacerdote, era o principal sacerdote de todos, né? E aí os sacerdotes ficaram revoltados, eles tinham força, acabou que Akhenaton foi morto, provavelmente pelos sacerdotes, ou pela população, porque a população também ficou enfurecida na época com essa história de não poder pregar os seus deuses, renegando tudo. Acabou que a mulher dele, Nefertiti, que era muito bela, tida como muito bela, pelo menos, né? Tem até o busto dela, foi encontrado em 1912. Um busto realmente parece muito bem feito, né? Tem um olhinho e tal, falta o olho. O filho dele, Tutankhaton, na época chamado de Tutankhaton, por causa do deus Atum, né? Akhenaton Tutankhaton, o filho dele com uma concubina. Não tem registro da mãe de Tutankhaton até hoje, tudo foi apagado. Uma história meio esquisita. Acham até que poderia ser algum familiar lá do Akhenaton. Não se sabe. Tutankhaton tinha 9 anos de idade, com o suporte de Nefertiti, que assumiu parte do poder. Ela era muito popular e muito bonita, né? Ela deu um suporte, e Tutankhaton depois, quando assumiu de fato o poder, para unificar, acabar com essa confusão que foi gerada pelo pai, a população muito enfurecida, ele teria mudado o nome dele para Tutankhamon, né? E aí morreu um período curto, morreu com 19 anos. 19 anos de reino, mas muito popular, porque foi que voltou com o politeísmo, acabou com essa história, e ele realmente foi novinho, mas um faraó brilhante pelo pouco tempo que viveu. Depois ficou famoso mais pela tumba que foi encontrada, até pelos atos dele, de fato. Chegando aqui no templo de Hatshepsut, a faraó, uma das poucas faraós mulheres. Cara, a mulher comprou uma briga para ser faraó mulher, história longa. Bom, chegamos aqui no templo de Hatshepsut, é o nome da mulher. Ela foi a filha de Tutmés I e era muito ligada ao pai, foi a primeira filha e ela tinha legitimidade real. A mãe era da realeza e ela a primeira filha. Só que faraós teriam que ser homens. Tutmés I foi um grande faraó. Ele, com a esposa de sangue real, teve Hatshepsut. Eu vou errar o nome várias vezes, tá? Hatshepsut foi a única filha dele. Só que ele teve um filho homem, bastardo, com uma escrava. Quando Tutmés I morreu, Hatshepsut, que era mais velha do que esse irmão bastardo, quis ser faraó. Mas ela não podia, porque o filho tinha que ser homem. Então, naturalmente, ia pro filho homem, que seria Tutmés II. Só que aí ela bancou essa, e aí a mulher faraó, ela poderia ser faraó se tivesse acompanhado de um homem pela religião. Então ela se casou com o meio-irmão, Tutmés II. Casou com Tutmés II, com o meio-irmão, casou com ele. E aí ficou lá reinando por vários anos. Não teve nenhum filho com ele. Só que Tutmés II também teve um filho com a escrava, que foi Tutmés III. O que aconteceu? Tutmés II morreu, e aí Tutmés III teria que assumir o trono. Só que ela falou que não. Pegou, casou com Tutmés III,
baniu ele numa escola militar. Ele tinha 9 anos de idade, foi para uma escola militar. E aí ela chegou e bancou, falando: agora eu sou faraó. Sou faraó, os sacerdotes não gostaram, não podia, era contra a religião. E aí o que ela fez? Ela espalhou uma historinha de que a mãe dela teria tido uma relação com Ra, então ela era filha de Deus, eles não podiam ficar. O que ela fez? Botou um templo deste tamanho para legitimar ela, e os sacerdotes gostaram porque era dinheiro que entrava, né? Muitas oferendas e tal. Então ela conseguiu na marra. E aí tem toda uma parte aqui no templo dela para justificar, legitimar ela como faraó, né? Acabou que depois que ela morreu, depois de 20 anos de um bom reinado, inclusive, né? Ela se disse homem, por isso que ela é representada como homem, e ela foi enterrada como homem, inclusive. E aí Tutmés III veio do nada, depois que ela morreu, e falou: não, o faraó sou eu. Como ele tinha vindo de escola militar, cara, ele foi o Napoleão do Egito. Travou 7 guerras ao mesmo tempo, expandiu o Egito até o Eufrates. Foi uma loucura Tutmés III nessa história toda, mas a grande Hatshepsut foi realmente uma grande faraó, a única com as honrarias de homem. Aqui no lado de cá do templo dela, tem toda, desde o nascimento dela, a história da relação dela, da mãe dela com Ra e tal, tem tudo descrito aqui para legitimar a posição dela como faraó, para dizer que ela poderia ser faraó. Conta essa história dela nessas paredes aqui, estão meio apagadinhas, vou dar uma olhada para ver se dá para mostrar alguma coisa. Como eu falei, né, estão em reforma aqui, ó. Toda essa ala aqui do templo dela são passagens de legitimação da faraó mulher. Por que ela tinha que ser faraó, né? Ela teve que se justificar aqui no templo dela. Aqui nessa partezinha aqui é um templo do deus Anubis, que é o deus da passagem, né? Da passagem da morte. Tá aqui porque ela iria ascender aos céus e aí queria agradar o deus Anubis para ajudar ela na passagem das 12 portas, etc. Aqui, ó, Anubis, cabeça de chacal. Ali, ó, Anubis também. Tá bem preservado até o templo de Anubis. Tá bem preservado o templo de Anubis aqui. O carinha até me ofereceu, não sei se mostrou no vídeo aí, para entrar. Se você der um dinheirinho, você entra. Eles te levam em lugares que não pode turista, pede tudo no escondidinho, na corrupção. Agora vamos ver a parte aqui, ó. Ela passou, até para conseguir mais apoio, né, faraó, visitou o atual reino da Somália, era o reino de Put. Ela foi lá na África, trouxe animais exóticos e tal, tem tudo isso demonstrando nessa expedição de Hatshepsut pela atual Somália, era o reino de Put, para fazer alianças e tal. Tem essas passagens dela aqui, nesta parte aqui do templo. Ó, aqui estão explicando tudo. Excuse me. As passagens dela pela África. Quer dizer, a gente está na África, né? Ela no reino de Put, mostrando tudo que ela viu por lá, né? Aqui no segundo balcão do templo de Hatshepsut,
tem as estátuas dela. Você vê que ela se representou realmente como homem. Você vê que tem um rosto feminino, mas colocou barba, ó. Aquela barba de faraó. Todas aqui tinham as mesmas estátuas dela em todas as colunas, para reafirmar várias vezes de que ela era homem, como ela, para justificar pela religião o fato de uma mulher ser faraó. Nessa parte aqui, o pátio, né? Todo templo tem o pátio. Você vê que tem várias discussões com os feitos de Hatshepsut aqui. Só que aqui já é o templo de Deus Amon, aqui dentro. Seria o Deus maior deles, né? E aí o templo de Deus Amon está aqui dentro. Lembrando que nessa época não se enterrava mais, né? O templo era representativo da faraó, mas a câmara mortuária passou esse em outro lugar. Vou chegar aqui no templo do Deus Amon, no templo de Hatshepsut. Tem a partezinha dedicada ao Deus Amon, é pequenininho, eu já até entrei. Mas chegou uma multidão de uma excursão italiana que lotou aqui de uma hora para outra. Então aqui, é só isso daí, não tem grandes coisas não, tá vendo? Até sair logo. Cara, não tem ideia da multidão de uma excursão italiana que chegou aqui. Sei lá, lotou do nada. Olha aí. Aqui, ó, na saída na Gift Shop, né, que tem uma réplica do busto da Nefertiti. Essa aí que é a Nefertiti, ó. Olha lá, faltando um olho, não sabe, não acabaram. A lenda diz que os artesãos, quando fizeram o busto dela, acharam que ela tão bonita que parecia real, que pararam de pintar, com medo de tomar a vida a Nefertiti.